Olá, eu sou Marcelo Almeida, sou advogado e o meu trabalho, ele se traduz basicamente em colocar um sistema de hold familiar à disposição sua e da sua família, para impedir que seus filhos venham a ser rebaixados de classe social, justamente no dia que você não estiver mais aqui, por ter que passarem pelo pesadelo que é passar por um inventário. E quando eu falo inventário é um pesadelo, você vai ver a dificuldade que é para passar em questão, não questão de briga, mas é porque é caro na questão de ser tributário, caro na questão de despesas e caro também do ponto de vista, até do ponto de vista do advogado que vai ter que trabalhar sobre o inventário. Custa, custa caro fazer o inventário no Brasil e geralmente rebaixa o seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam que sabem, mas não sabem, não têm noção o tanto que custa o valor do inventário, principalmente na justiça. Então eu estou aqui para mostrar essa fatura, como que vai funcionar esse inventário, como o sistema de hold pode ajudar os seus filhos e o que, que a gente pode fazer para colocar esse serviço à disposição da sua família. Eu vou fazer através disso de uma planilha. Eu vou pegar e vou dividir, compartilhar de um cálculo que faz o inventário, o que incide sobre o inventário. E para construir essa planilha, eu vou te dar um exemplo. E nesse exemplo, nós vamos tratar de uma pessoa que tem só um bem imóvel, para facilitar a nossa compreensão. Vamos colocar R$ 1 milhão esse bem. Se o seu patrimônio for metade disso, se é 10 vezes mais do que isso, não importa. Mas isso vai aplicar sobre esse valor o seu multiplicador. Se o seu patrimônio for metade disso, você vai dividir isso por 2. Você vai dividir por 3, vai dividir por 2. Se for por 3, dividir por 3. Entendeu? Não importa o tamanho do seu patrimônio. Multiplica o valor do seu patrimônio pelo valor de R$ 1 milhão dessa de exemplo. E esse exemplo é para te dar mais ou menos, para te dar um exemplo, para você ter mentalmente, calcular quanto vai custar um inventário para a sua família. Quanto custaria um inventário à sua família? Se você, seu filho, vai ter condições de pagar esse inventário, se fosse hoje. Então, vamos lá, compartilhar então nessa planilha. Nós vamos discriminar nessa planilha todos o que refere ao gasto, né, que vai ter junto ao seu filho para adquirir esse bem, né? Então, vamos começar aqui o que levar em consideração desses valores para você compreender. O valor do bem que você foi adquirido foi que está no imposto de renda. É esse valor aqui de R$ 300 mil. R$ 300 mil foi o bem que você adquiriu durante e foi declarado o seu imposto de renda. Então, vamos colocar aqui para você essa diferença que você vai ter que pagar durante essa de 300 mil, que foi quando você adquiriu, e o valor do bem de mercado hoje de R$ 1 milhão, né? E então é o valor de mercado. Esse valor de mercado é avaliado hoje em R$ 1 milhão. E aí nós vamos conseguir manter para você o valor final desse inventário que você vai pagar, tá? É importante você entender essa diferença, tá? A gente está deduzindo que é um valor que vai ter um inventário tranquilo, não vai ter briga, não vai ter nada que impeça esse inventário que seja realizado via extrajudicial, que é no cartório, né? Então, isso vai acontecer pelo cartório, que é muito mais rápido, muito mais barato, tá? A gente não está colocando aqui na justiça, que teria as custas judiciais. E aí a gente vai discriminar cada valor. Então, a gente coloca principalmente aqui no valor de notas, no valor de 0,5%, né? Hoje está avaliado em R$ 5 mil.
Então, o seu filho vai ter que tirar um valor de certidões avaliado hoje em R$ 2.000. E depois de terminado o inventário, depois ele vai ter que passar esse bem imóvel, vai ter que passar para o nome dele. Então, ele vai ter que gastar também com cartório de registro de imóvel, ao torno de 0,5%. Desse, vamos colocar que daria desse valor R$ 5.000. E aí tem o imposto da morte, que aqui a gente colocou no 7%, é imposto da morte que incide por conta do falecimento da pessoa, que no caso a gente está levando em conta a base do Rio de Janeiro, que é de 100% sobre esse valor de 1 milhão, e que dá hoje R$ 60.000, né? O advogado você vai poder escolher. Hoje, em torno aqui do escritório, trabalho mais ou menos com a tabela de 7% sobre o valor dos bens, né? E no questão hoje daria R$ 70.000, né? E aí você vai encontrar advogado que vai encontrar por mais, por menos, né? Então, se tiver litígio, aí vai para 12%, né? Então, aí você coloca 7%, nós estamos falando de R$ 70.000. Moral da história. Este inventário custa para o seu filho R$ 142.000. E agora, eu quero que você preste atenção aqui, que eu vou explicar detalhadamente aqui. Eu vou te mostrar que seu filho vai ser rebaixado de classe social, se ele tiver que fazer o inventário. São poucas as famílias que adquirem os bens por 300 mil, entendeu? Essa capacidade econômica dessa família de adquirir um bem hoje por 300 mil, e por causa, está valendo por causa do boom imobiliário, que de 300 mil hoje valorizado para R$ 1 milhão. Mas essa família que adquiriu esse bem por R$ 300.000, não necessariamente ele tem a capacidade econômica de bancar esse imóvel de R$ 1 milhão. E dificilmente que esse filho vai permanecer nesse imóvel depois que a gente terminar esse inventário. Pelo valor, já pelo custo de R$ 142.000. Porque tirando o advogado, 70 mil, você vai ter que pagar tudo à vista. No cartório de notas, os R$ 5.000, as certidões, R$ 2.000, o cartório de registro de imóveis, também R$ 5.000, e também o imposto sobre herança, que você vai ter que pagar, entendeu? R$ 70.000. Então, eu não sei se você vai conseguir ter esse dinheiro de imediato. A grande solução para isso, ela acaba sendo vender o imóvel. E esse imóvel, quando a gente fala de vender o imóvel, quem está em inventário, por mais que seja um inventário tranquila, é problema. E aí pode ter o inventariante, pode ter problema, pode ter dívida, né? Então, quem compra, quer comprar a chave e entrar. Então, não quer ficar esperando, não quer correr risco. Então, se a pessoa vai passar por isso em geral e está disposta a passar por isso, então são os investidores. E são essas pessoas que vão adquirir esses imóveis por um valor abaixo do valor de mercado. Em geral, esse deságio de estar em torno de 20% do valor do imóvel que está analisado aqui a 800 mil. Então, você não já vai conseguir adquirir o seu bem, que você, de 300 mil, você adquiriu no passado, e com a valorização de R$ 1 milhão, já vai ter um deságio de 20%, já vai pagar para R$ 800 mil. Esse é o valor do seu deságio. Veja só uma coisa. No momento que o herdeiro vende o bem e está em inventário, nessa venda vai incidir o imposto de renda, o ganho de capital. O ganho de capital de 15%, que é dos 800 mil que você vendeu, menos os 300 mil que foi adquirido, que vai dar R$ 75 mil. Então, agora, o que a gente está vendo, que o valor que era de 142 mil, com 75 mil que ele ainda tem que pagar,
vai para 217 o custo do seu inventário. É muito caro, né? Se você colocar agora que você tinha um patrimônio de R$ 1 milhão e com deságio foi vendido por 800 mil, esse 800 mil sobre 20% do R$ 1 milhão, você ainda vai ter que pagar um imposto sobre ganho de capital de 15%, 75 mil. Esse valor agora, de 142 mil, sobe mais 75 mil, você vai ter que desper mais 217 mil reais. O seu imóvel, que custava 1 milhão, já teve uma redução de 20% na hora da venda, passou para 800 mil. Esses 800 mil, menos os 300 mil que foi adquirido na aquisição, você está entendendo? Se você vai ter uma desvalorização ainda do imóvel, né? Então, é muito pesado para a pessoa. A pessoa não vai morar naquele imóvel, ela vai ter que desfazer daquele bem. Então, um total de 217 mil reais. Então, fica muito caro. Então, se a gente colocar de 1 milhão que ele tinha descontando a perda patrimonial, que foi de 417 mil, o saldo do bolso do seu filho vai ser de 583 mil. Você está entendendo? Então, você vai deixar seu filho em maus lençóis, porque ele vai ter que vender o imóvel para bancar o inventário, que é muito caro. Essa perda patrimonial de 417 mil, que o apartamento, digamos, o imóvel de 1 milhão, vai de ser 800 mil reais. Esses 800 mil reais, colocando no bolso 583, então vai ter uma perda patrimonial de 42 mil. 42%. É muito. Então, voltando ao que eu estou falando, você vai deixar seu filho em maus lençóis. Então, é o que eu falo. A solução de você tentar fazer, buscar pela hold, o que a gente tem que buscar é amenizar essa perda. Então, o que a gente busca é de conseguir. Então, não tem como deixar seu filho bem no inventário. Então, o que a gente vai apresentar agora é a questão de fazer a holding desse número. O que a gente coloca é que, para entender para você, porque a gente vai colocar agora sobre como ficaria a holding desse sistema, né? Então, o povo não tem noção disso. Vamos comparar o sistema de holding familiar com um inventário, para você ter uma ideia desses valores. Qual é o custo desses valores? Como é que funciona? Quais serão as diferenças? O valor que os bens foram adquiridos são os mesmos. Então, está no imposto de renda. Então, 300 mil. Porém, na holding familiar, a diferença é muito, a base de cálculo é muito diferente. Não será no valor de mercado de R$ 1 milhão, mas no próprio valor do imposto de renda, que no caso da pessoa física, de 300 mil. Então, é uma grande diferença, né? Isso dá um impacto em todo o restante das contas. Outra coisa, como não vai ter que fazer o inventário, o cartório de notas não vai ter gasto com o cartório de notas. Porém, você vai ter custo com a junta comercial. Hoje, mais ou menos, aproximadamente, essa está um custo de R$ 1.200 para fazer o registro da empresa, que dá holding familiar, da célula, que vai fazer junta comercial. Você não vai entrar no cartório, você vai entrar diretamente no cartório de junta comercial
e não vai precisar de fazer inventário. Aqui começa a diferença. Aqui você vai ver que não existe. Agora, na questão, o cartório de registro de imóveis, no final, vai ficar 0,5% sobre o valor, sobre os 300 mil, então vai ficar em R$ 1.500, né? Sobre o valor que mudou também, a base de cálculo, também que era de 300 mil, você vai pegar em outra alíquota, você não vai pegar de 6%, você vai pagar de 4,5%. A média seria de 13.500, né? A questão do advogado para fazer essa hold, geralmente está no custo aproximadamente de R$ 20 mil, mais as certidões, fica mais ou menos em R$ 1.200. Agora, muda, porque esse valor muda de 300 mil, a alíquota muda também de 4,5%. E então, o que a gente está falando é uma redução do percentual de alíquotas e que vai incidir também sobre o número menor. Em vez de 6% sobre 1 milhão, vai ser 4,5% sobre 300 mil. Ou seja, a diferença é de 60 mil para 13.500. Agora, se você olhar de 7% sobre o advogado, que daria 70 mil, ela vai cair para 20 mil reais. Então, a gente tem uma diferença muito grande, muito grande. Então, o que eu posso te afirmar é que a questão da hold veio para facilitar as pessoas em relação à proteção do patrimônio, porque o cálculo feito aqui não é feito sobre o patrimônio, mas é feito sobre o seu trabalho. E sem contar que é muito melhor para o advogado fazer esse trabalho de busca para gente que tem que ir num fórum, tem que ir no cartório, do que aqueles proteger os seus filhos, né? Então, eles vão ficar desesperados, seus filhos, depois que você partir. Então, é mais fácil a hold até para a gente fazer. Então, o que a gente busca é de ter uma solução mais prática para a hold, que você vai diminuir seus custos. Está aqui o cálculo, como você não pode ver, né? Não tem como. É assustador e dá um percentual de diferença entre 142 mil de um total do inventário, você vai gastar para fazer a hold 37.400. É muito grande. Essa diferença de os 17% do inventário para hold é muito grande, é muito mais barato para você fazer para os seus filhos. E não para por aí. Qual vai ser o saldo final do seu bolso? Do seu bolso? O saldo final do seu bolso, seu filho, não precisa nem fazer conta. O saldo final é de 1 milhão. Não precisa nem fazer conta. É do valor do imóvel de mercado. Do imóvel, porque o imóvel continua com o seu filho. Por quê? Porque não precisa vender. Ou seja, moral da história, a perda patrimonial é zero, ok? É zero. E sabe por que é zero? O sistema cabe no seu bolso. Certo? O sistema cabe no seu bolso. Por quê? Porque você vai planejar, apesar desse valor, mas 37.400 é um alto valor, mas eu não tenho esse valor disponível para construir esse sistema. Mas, horas, a diferença entre esse sistema, que é o inventário, além daqui, que estão já gritando, aí é que esse sistema que você vai conseguir fazer uma programação de pagamento. Correto? Isso chama planejamento. Então, você liquidar tudo de uma vez só. O advogado consegue fazer o programa de pagamento com esse valor. O valor do tributo tem que ser recolhido à vista. Não, mas nada impede que você possa construir uns atos durante uma certa quantidade de meses, de forma que você consiga pagar isso aqui
e ir acumulando esse dinheiro. Ou seja, esses 37.400, a verdade é que a perda patrimonial é zero, porque você consegue se programar para encaixar isso dentro de uma quantidade de meses necessários para a sua realidade e poder liquidar, correto? Então, esse pagamento com aquilo que você ganha por mês, sem precisar vender nada, tirar o tijolinho da frente do patrimônio, que um dia será dos seus filhos, e a tranquilidade que você pode dizer dos seus filhos, que efetivamente tudo isso aqui que você tem, um dia vai ser a dele. Você está conseguindo enxergar a diferença? Quão importante esse sistema da disposição da sua família? É importante entender agora como que eu faço para fazer uma hold familiar. É só contratar alguém pronto e está pronto? Não, não. A montagem de sistema precisa levar em consideração que nós estamos tratando de todo o patrimônio. Não é só um bem, é um patrimônio inteiro de uma pessoa. Nós estamos tratando, na verdade, das coisas. Primeiro, cada gota de suor que escorreu na testa de alguém que deu a vida inteira para construir aquele patrimônio. É uma vida de esforço, e lidando, e ainda estamos lutando, porque você tem que deixar o maior patrimônio, que é os seus filhos, é o maior seu patrimônio, não é o seu imóvel, é os seus filhos. E se você não fizer hold, ele vai ser rebaixado de classe social. O próximo passo que precisa dar é ouvir um profissional te contando um monte de coisa. Você está aqui neste momento, nesse vídeo, assistindo, entendendo, recebendo informação, você já precisa de tudo que você precisa saber para botar esse sistema à disposição da sua família. O seu próximo passo, na verdade, é o mais importante, que é o ouvido, né? É o momento de pegar para um profissional capaz de fazer um diagnóstico da tua realidade patrimonial e a realidade familiar, que olhe para o ser humano, que olhe para os bens e diga para você se esse sistema encaixa ou não na sua família. Porque não é sempre que vai ser possível colocar esse sistema de hold para atender sua família em determinadas circunstâncias. Você vai precisar de um outro mecanismo, um outro modelo, mas você precisa de um diagnóstico. Você precisa do que a gente chama de uma sessão de viabilidade para entender o seu caso, se é viável a esse serviço e mais, para que o profissional comece a enxergar se, sendo caso de você fazer uma hold, quais os modelos que pode se constituir, porque a hold familiar é um sistema, e esse sistema tem vários modelos possíveis de serem executados. Não é numa fórmula mágica aplicável a qualquer caso. Cada família é completamente diferente do outro. E eu digo para você, eu nunca tive 2 casos idênticos no mesmo escritório. Porque são seres humanos com as suas próprias digital, é a sua própria realidade financeira, realidade familiar. Então, as realidades são completamente distintas, que variam de um ser humano para o ser humano. Então, tudo que você precisa para agora é ser ouvido, é um profissional que te faça, inclusive, as perguntas para poder encaixar dentro desse diagnóstico, que te faça as perguntas certas. E o mais importante de tudo, aí sim, você parte para outra fase, que é uma fase de elaboração de croquis estrutural. Não é o croquis estrutural, não é um organograma, é apresentado, não é a forma de apresentar a forma no papel, de apresentar de já para você enxergar e escolher o cliente que vai escolher e precisa qual modelo que ele vai escolher. É aquele que se adequa à sua realidade e a seus. E então, esses são seus próximos passos para botar a mão na massa para fazer a hold familiar. Aliás, esse sistema de todo familiar, além de tudo, ele é dotado de algumas
prerrogativas que te favorecem. A primeira delas é a possibilidade de amanhã ou depois, se que você quiser desistir. Nunca tivemos ninguém que tivesse desvestido de ter feito a hold e arrependido. Então, você tem essa ainda possibilidade de querer desistir. Então, é possível de fazer também desistir do seu cliente. Por exemplo, proteger os bens em relação ao regime dos bens de casamento dos filhos. É possível proteger os bens em relação a eventuais problemas que o filho possa ter na justiça, ou mesmo o cliente possa ter problema na justiça. A proteção patrimonial que esse sistema entrega é realmente incrível. É incrível mesmo. Mesmo além disso, você tem a possibilidade de montar um sistema que imagina o pior aconteça, o filho vai antes do pai, a tudo que não desmonte e siga para os herdeiros daquele filho. Não, eles não voltam tudo exatamente como estavam para dentro do ambiente. O patrimônio do pai, da mãe, dos donos do patrimônio, nada é um sistema dotado de cláusulas, nada muda. Você continua exato controle de tudo. Você, pai, você, mãe, continua no controle. Você vai preparar para esse patrimônio para ser passado por os seus filhos sem custo, sem que eles sejam rebaixados durante a sua passagem. Então, o seu próximo passo é esse, é ouvir, é apresentar a sua realidade a esse profissional, fazer o diagnóstico, e é o que eu estou fazendo aqui. Nesse espaço, aqui do escritório, que aqui você está, é uma extensão virtual do escritório, do meu escritório virtual de advocacia. E nesse espaço, o que eu consigo disponibilizar para você aqui, agora, é um formulário de aplicação. Você faz uma aplicação para participar da sessão de viabilidade comigo ou com meu time no escritório de sessão de viabilidade aqui, junto com o pessoal que a gente tem toda a capacidade para fazer. Depois, não dá mais um âmbito para as pessoas que ignorem essa realidade, desconhecem a realidade, essa realidade. Agora, o que vai fazer? É o seguinte, você vai tocar preencher o meu formulário aqui e sim poder ver a realidade e dar para a gente fazer um diagnóstico e início desse trabalho de hold familiar. Nesse formulário de aplicação, você descreve brevemente a sua realidade de patrimonial, da sua realidade de família. Ali, marca conosco para fazer contato. Você vai fazer uma sessão de viabilidade. Esse atendimento exclusivo para que você possa ser ouvido. E a gente realizar um diagnóstico para a sua família, passo a passo. E é o seguinte, aí sim, você sentado conosco, entendendo a sua realidade, a gente vai eleger o melhor modelo e colocar seu sistema em prática. Mas o que você precisa ter agora é a oportunidade de fazer um diagnóstico pessoal para saber se a hold, tem se falado por aí, é a solução realmente? Mas infelizmente era a solução da vida dos bilionários. Então as grandes fortunas do Brasil tinham acesso, isso já tem acesso, isso aí as pessoas comuns já estão podendo ter acesso. O povo mesmo está enxergando, o povo mais humilde, que estão falando mesmo que as famílias mais abastardas, entre os que estão lá os bilionários, conta disso que não tinham acesso a esse sistema e em países mais envolvidos. Isso já existe há 3 séculos. Infelizmente, o Brasil é algo que ainda é novidade, mas bem ainda chegou para você. E para você agora deixar a novidade passa a ser uma realidade. O seu papel agora é clicar nesse botão aqui embaixo e preencher a sua aplicação, a sessão de viabilidade. Está certo? Se não for, teu momento. Tá tudo bem. Não tem problema algum. Não tem, a gente, a questão da gente estar aqui é para facilitar o melhor sistema, e tudo não tem problema, segue seu tempo. Lembrando, não se permita de ser um procrastinador. Os procrastinadores hoje
corre um grave risco, e esse grave risco é o imposto sobre herança que vai aumentar, e não vai aumentar pouco, e vai aumentar em muito, o triplo. Vai triplicar esse imposto. Então, não deixe isso para depois, porque isso pode ser tarde demais. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Toca nesse botãozinho aqui embaixo aqui e realize sua sessão de viabilidade com a gente, pessoalmente. E não vamos fazer uma reunião pela internet, pelo Zoom, que é um aplicativo que a gente realiza para a gente abrindo a câmera, tendo a oportunidade de conhecer, e nesse botão que está aqui, marca lá sua sessão de viabilidade conosco, e vai ser um prazer enorme ter você no nosso escritório de advocacia e ter nesse universo de hold familiar. Te espero lá. Até mais.